Olá, bom dia, boa tarde. Muito obrigada. Já estou aqui a ver pessoas então a juntarem-se a nós, alguns nomes conhecidos também. Vamos então começar, vamos dar aqui uns minutinhos para dar tempo para as pessoas se juntarem a nós. Entretanto, aproveito e também me apresento um bocadinho e depois também passo a palavra à Gabriela. Eu sou a Margarida, não sei se já temos aqui algumas pessoas que já sejam nossos clientes ou que já nos tenham falado no suporte, mas se sim, então é comigo que falam. Eu estou encarregue do mercado do Brasil. A demo de hoje vai ser muito simples, vai ser um bocadinho diferente das nossas demos normais, vamos apenas focar-nos na criação do plano e como é que podemos agilizar e também formas de poupar tempo, que é sempre importante neste ramo. De todo modo, enquanto a Gabriela apresenta e eu vou estar disponível para responder a perguntas, aí no rodapé aparece uma opção de Q e A, e é onde vocês podem então perguntar, e se também for algo relevante para a demo, até podemos depois esclarecer também na própria demo. Entretanto, passo a palavra à Gabriela. Obrigada, Margarida. Bom, então, como a Margarida disse, eu sou a Gabriela, sou nutricionista, iniciei recentemente na Nutrium e sou responsável pelas parcerias do mercado brasileiro. Então, as parcerias com universidades, assim, é tudo tratado comigo. É contigo que falam. Exato. Muito bem, a Gabriela está-se a juntar a mim pela primeira vez para apresentar uma demo. Estamos as duas um bocadinho nervosas, mas vai correr bem, vai correr bem. É um tema que nos interessa, por isso de certeza que também vamos conseguir esclarecer muitas dúvidas. Entretanto, Gabriela, já temos aqui algumas pessoas connosco, por isso acho que podemos começar. Podemos? Ok, então Certo. eu vou partilhar a minha tela e o objetivo de hoje, da nossa demo, é mostrar como que a gente pode poupar tempo na hora de criar o nosso plano alimentar. Então, qual é a melhor forma de a gente economizar tempo? E assim a gente consegue dedicar muito mais tempo aos nossos pacientes, né? Se o plano a gente consegue fazer de forma mais rápida e o software está aqui para nos ajudar, a gente consegue conversar mais, ouvir mais as necessidades do nosso paciente e ofertar a eles o melhor serviço que a gente consegue. Então, para isso, a gente pode utilizar algumas funcionalidades do nosso software que nos ajudam. E a primeira delas, que a gente vai começar falando aqui, é como criar e como utilizar os planos modelos. Por quê? Um plano modelo vai me ajudar no momento que eu já importei um modelo, eu só faço algumas poucas alterações. Então, algumas alterações com relação à quantidade, ou acrescento, ou retiro alimentos, e assim já poupa grande parte do trabalho. Para a gente, então, começar a criar um plano, essa daqui seria a página que eu iria começar a criar cada uma das refeições. Entretanto, uma vez que a gente está falando de modelos, eu vou vir aqui, nesse cantinho, que é onde a gente tem uns modelos, e vou abrir aqui em uma nova aba. Nessa etapa, é onde a gente consegue ver tanto os modelos de plano alimentar que eu própria já criei, ou então, se eu colocar aqui modelos do sistema, a gente consegue ver vários modelos que já foram criados pelo Nutrium, que ficam disponíveis aqui para a gente utilizar. Então, por exemplo, eu posso aproveitar um desses modelos, vir aqui em um deles, duplicar para fazer algumas alterações específicas minhas. Então, eu vou vir aqui, vou só identificar como webinar, e assim eu consigo fazer algumas alterações. Por exemplo, eu não quero que tenha presunto, vou retirar esse alimento, vou retirar aqui alguma refeição, vou remover essa refeição. E se eu voltar aos meus modelos, esse novo modelo já vai estar aqui. Então, meus modelos, já tenho esse plano do webinar. Essa é uma forma fácil de a gente criar, e sempre quando formos criar, é importante utilizar, vou vir aqui criar um novo, por exemplo, o ideal seria que eu utilizasse os alimentos que eu utilizo com frequência no meu plano. Então, eu vou vir aqui em todas as bases de dados, vamos supor que eu vou colocar aqui uma banana, uma colherzinha de aveia e um ovo para acompanhar. Então, coloquei aqui, essa vai ser a minha refeição e assim a gente vai criando todas as outras. Vamos supor que aqui eu usei e quero fazer alguma alteração.
a gente vem aqui nessa balancinha e é só eu alterar a quantidade. E assim eu vou seguindo para cada uma das refeições até criar um novo modelo. Agora eu vou voltar aqui na minha paciente e mostrar como que a gente pode utilizar esse modelo na prática. Então, sempre que a gente vê esse sinal, significa que a gente pode importar. Ou seja, no caso, como a gente está no plano alimentar, seria importar um plano alimentar. Se for em outro momento, como por exemplo nas recomendações, seria importar um modelo de recomendações. Então vamos vir aqui, importar plano alimentar. Quais são as opções que o software nos dá? Ele nos dá a opção de colocar de algum outro cliente. Então, por exemplo, eu vejo que essa paciente tem necessidade de 1.600 calorias. E essa Leila também tem as 1.600 calorias. Então, eu vou importar esse plano para todos os dias dessa paciente e ele vai pensar um pouquinho. Já tenho aqui o plano completo. Assim, eu posso só fazer algumas leves alterações para chegar aqui exatamente nas 600 calorias e alterar um pouquinho aqui os macronutrientes que são necessários, mas é uma alteração rápida, que não vai levar bastante tempo, ok? Se por algum motivo eu quero fazer um plano específico para cada dia do meu paciente, como que eu faço? É possível eu importar? E sim, a resposta é bastante fácil. Assim como importar um plano, a gente vem aqui em criar uma nova versão, por exemplo, e vou selecionar todos os dias. Aqui embaixo eu tenho só que colocar agrupar. Não, não quero agrupar, quero uma versão para cada dia selecionado. E vou então criar uma nova versão. Como eu não quero que ele utilize o que está aqui, vou deixar em não copiar. Ele já vai pensar e pronto. Tenho aqui vários dias e para cada um desses dias eu posso vir aqui e importar um modelo. Ou então, eu tenho aqui nos meus modelos um semanal, ou seja, com uma opção para cada dia. Vou vir aqui, importar o semanal, quero que os dias se correspondam, então, e vou importar. Dessa forma, eu já vou ter todos os dias aqui preenchidos, ok? Além da gente importar o plano como um todo, também é possível importar só uma refeição. Então, encontramos o botãozinho do importar, o link, cliquei e aí a gente pode escolher ou importar de algum plano modelo ou de algum cliente. Vou selecionar aqui, por exemplo, essa Cristina, colocar no café da manhã. E aqui só temos que ter em atenção que quando a gente importar em uma refeição, ele vai acrescentar. Ou seja, depois só precisa que eu venha e elimine os alimentos que estavam antes de eu colocar essa importação, ok? E assim já fica mais fácil da gente preencher. Vamos supor que eu tenho um paciente e que eu vou fazer um acompanhamento que eu só vou voltar a vê-lo daqui um mês e algumas semanas. Para facilitar e para ele também não enjoar, né, para variar esse plano, eu quero que no início de setembro ele tenha disponível outras versões do plano. É possível isso? Ou eu vou ter que entrar no meu software e fazer tudo de novo? Não. A gente consegue vir aqui em importar na mesma. Vou colocar aqui qualquer um deles só para a gente ver. Vou colocar para todos os dias. Aí nessa altura, a partir de 1 de setembro, ela só vai ter um plano para todos os dias. E eu não quero importar agora. Então, eu quero vir aqui na setinha, agendar a importação. E essa importação eu quero que seja feita no dia 1º. Vou até colocar aqui exatamente à meia-noite e vou agendar a importação. Ele vai perguntar se é isso que eu quero. A gente confirma. E a partir de então, vai ser esse o plano que ele vai ter importado. Vai alterar nessa altura, enquanto isso, ele fica com esse. Ok? Com relação aqui, Margarida, aos planos alimentares e aos modelos, tem alguma questão? De momento ainda não, Gabriela. Eu acho que estás a ir muito bem. Acho que as pessoas estão a perceber direitinho o que estás a explicar e agradeço que tenhas focado de facto nesta questão de poder agendar um plano, porque, tal como estava a dizer, no suporte é algo que nos é perguntado muitas vezes e eu sinto que de facto
os clientes, os profissionais não sabem que têm esta opção, por isso agradeço que tenhas focado neste assunto. De momento podes ir à vontade, quando tivermos também alguma questão eu também te interrompo. Combinado. Com relação a programar, é muito importante, muito válido, porque às vezes o nutricionista está naquele momento com o paciente na sua frente e já sabe o que ele combinou para fazer dali a 15 dias, ou seja, ele não precisa naquela altura voltar, entrar nesse paciente e fazer as alterações, ele já aproveita aquele momento da consulta e já faz a programação de todo o período com ele. Então, o próximo assunto aqui que a gente vai falar vai ser as receitas, que acredito que também seja algo bastante interessante que a gente consegue acrescentar no nosso plano alimentar e assim a gente aumenta a variabilidade do plano. Então, vou vir aqui em receitas, ok? Para já, hoje no nosso software ainda a gente não tem receitas já inseridas, mas é algo que a gente está aqui planejando para em breve ter várias receitas modelos para vocês. Mas para a gente exemplificar, eu coloquei aqui algumas receitas, ok? E para a gente criar uma receita é fácil, como no plano modelo. Então, tem 2 botõezinhos aqui que é fácil de identificar, que é o criar uma nova receita, ou então o mais. Sempre que eu clico, ele vai abrir essa página, onde é só a gente preencher o nome, o tempo e colocando os ingredientes da mesma forma que a gente coloca no plano alimentar, vai adicionando os alimentos e posteriormente vamos vir aqui e colocar o modo de preparo. Lembrando que a porção é sempre o nutricionista quem vai definir. Vou voltar aqui nas minhas receitas e vou abrir, por exemplo, esse macarrão com legumes e frango. É uma receita que já está aqui, a gente consegue ver todos os alimentos que ela tem e o seu modo de preparo. Aqui ao lado, a gente consegue ver a informação, né, por porção dessa refeição. E se a gente for em análise, eu tenho aqui um rótulo quase que pronto, já com o valor por 100 gramas, por porção e a dose diária recomendada, além de toda a informação dos micronutrientes dessa porção. Entretanto, vamos supor que chegou aqui no meu consultório um paciente que não come carne e eu acho que esse macarrão com legumes seria super legal para ele, mas tem o frango. Eu tenho que inserir um alimento de cada vez para a gente colocar aqui? Não. Eu posso vir aqui em duplicar a receita, ok? Ela já vai aparecer aqui, macarrão com legumes, cópia. A gente tira esse cópia e o frango, porque agora vai ser só macarrão com legumes. Vou vir aqui nos meus ingredientes e vou só apagar o frango. Então, excluo. Também vou excluir no modo de preparo os locais onde cita o frango e as etapas dele. E por último, também vou excluir esse item. Pronto. Agora eu já tenho uma nova receita sem o frango que eu consigo disponibilizar para o meu cliente de forma rápida. Demoramos aqui poucos minutos e já ficou disponível. Então, essa é a forma que a gente consegue criar a receita. Se eu for utilizar em um plano, como que eu faço? Eu vou entrar aqui em um novo cliente e vou colocar no plano para vocês verem. Eu vou abrir aqui a Pamela, vamos vir nas refeições dela. Já tinha aqui algumas coisinhas, vou só eliminar. Então, vou vir aqui, vou inserir nas minhas receitas, vou colocar uma opção. Vou colocar um muffin de espinafre e um bolinho de banana no lanche da tarde. Ok. Tem aqui as outras refeições que a gente pode, por exemplo, importar de um modelo. Vamos colocar aqui a Cristina, vou colocar o almoço da Cristina. E também já posso colocar o jantar e a ceia. Já poderia ter aproveitado e aqui. Exato. Ou seja, já tenho aqui o plano feito. Como que fica essas receitas no plano alimentar? Já no plano aparece apenas qual é a porção e qual que é o ingrediente, né? Qual é a receita. Se nas minhas configurações, ali em cima, em configurações e preferências, eu coloquei que eu quero que apareça a receita no meu plano, quando eu colocar aqui em imprimir, ou na hora de disponibilizar também o plano para o meu paciente através da aplicação,
eu consigo ver todas as refeições que eu coloquei. E em anexo, vem as receitas, já com a informação nutricional que eu coloquei. Então, as duas receitas que eu usei nesse plano já aparecem aqui como anexo. Assim, o paciente, em qualquer lugar, já sabe qual é a receita e como que ele pode fazer. Então, é uma forma aqui bastante rápida de utilizar. Em poucos minutos, a gente importou as outras refeições, utilizou as receitas e já temos um plano completo. Com relação às receitas, acredito que tem mais uma coisa que eu quero falar. Assim como em outros locais do nosso software, então tanto no plano, como por exemplo na análise, a gente consegue ordenar por nutriente. Então vamos supor que eu quero que dentre as minhas receitas eu saiba qual é a que tem maior teor de proteína, por exemplo. Vou vir aqui, selecionar a proteína, e ele vai colocar que o que tem mais quantidade de proteína por porção é então o bolinho proteico. E se eu quisesse saber com menor quantidade, ou eu venho até aqui embaixo, mas vamos supor que eu tenho várias páginas de receita, eu só altero aqui o sinal e ele vai me mostrar que o macarrão com legumes é aquele que tem menor quantidade de proteína por porção. Então, assim, a gente até consegue identificar qual é a receita mais adequada para já depois eu inserir no meu plano alimentar. Ok? Podemos passar para a próxima etapa, Margarida? Podes avançar, Gabriela. De facto, tínhamos aqui algumas perguntas, mas era acerca dos planos, que entretanto tu falaste antes, especificamente. Tivemos uma pessoa a perguntar, provavelmente já não deve ter apanhado essa parte quando acessou a demo, mas era a perguntar onde é que podia encontrar os planos modelos. Eu, entretanto, já indiquei, mas se puderes mostrar mais uma vez aí no menu lateral, como pode filtrar pelos modelos do sistema também. Ok, então vamos voltar aqui, modelos, ok? Para já, está os meus modelos, porque foi como eu deixei da última vez. Eu posso colocar em modelos do sistema, e assim, já vou ter aqui várias páginas que a gente consegue ver para cada uma de algumas restrições, vários valores energéticos. E também, se eu quiser que apareça todos de uma vez só, todos os modelos, e assim já vai aparecer tanto os meus como os que estão no software. Exatamente, e até por padrão, se não estou em erro, acho que é assim que aparece inicialmente todos os modelos, depois, tal como a Gabriela mostrou agora, podem ir filtrando e então procurar pelos vossos modelos ou pelos modelos do sistema. Exato. Se a gente não fizer nada, o primeiro que vai aparecer são todos os modelos, é o que vai ficar logo à primeira vista. Muito bem, Gabriela, eu acho que esta pergunta ficou então respondida, podes avançar à vontade. Ok. Então, a nossa próxima etapa, que a gente vai falar, que é para também aumentar mais opções para os nossos pacientes, são, então, as listas de substituição. O que é isso? É uma forma de eu colocar só uma linha, ou seja, em uma vez só que eu vou inserir aquele alimento, vai aparecer vários equivalentes, ou vários alimentos que têm mais ou menos a mesma quantidade de algum macronutriente. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, eu tenho todas as bases de dados, não é? Então, eu tenho várias opções que o sistema me dá. Então, vamos supor, vou colocar aqui no leite, ele tem vários modelos, e tem, então, vários equivalentes para a quantidade de proteína aproximada desses alimentos. Se eu quiser criar a minha própria em cima dessa, então vou fazer algumas pequenas alterações com os alimentos que eu recomendo mais. Eu venho aqui, assim como no outro modelo, eu posso duplicar. E então, é só eu alterar o nome, para depois a gente não se perder, né? E posso fazer pequenas alterações. Então, eu vou só tirar o queijo Minas, porque é mais difícil, às vezes, dependendo do local de encontrar, e a ricota, porque a minha paciente não gosta. Pronto, já fiz essa alteração e essa nova lista vai ficar disponível para eu utilizar no meu plano, ok? Ou então, vou voltar aqui nas listas de substituição, também posso ir no maisinho e criar a minha própria lista. Uma sugestão que eu dou aqui é para a gente conseguir criar a lista de substituição e, além disso, indicar para o paciente quais são os alimentos da época, quais são as frutas da época, assim ele consegue aproveitar melhor os micronutrientes e ir variando conforme as estações do ano. Então, eu vou colocar aqui listas de substituição
Frutas de agosto. Então, vamos lá. Vou começar por colocar uma mexerica, que para já vou colocar aqui todas as bases de dados. Mexerica. Vamos então colocar. Eu vou colocar meia unidade, só para a gente ver que também dá para colocar aqui meia unidade para a gente ver. Ou seja, já entrou a meia unidade de mexerica, que se eu vier aqui em informações, eu consigo ver também, se eu tiver esquecido, né, não olhei logo no início, que ela tem 11 gramas de carboidrato. Então, agora eu vou acrescentar os morangos, que também está na altura. Morangos, todas as bases de dados. Tenta pôr sem ser no plural. Exato. E já está aqui o morango. Vamos colocar aqui uma unidade grande. Vou usar essa primeira opção, unidade grande. E vamos aumentando. Vai dar mais ou menos aqui 8 unidades. Já chegamos também nas 11 gramas de carboidratos, ou seja, já vou colocar aqui para cima. Uma outra fruta que também está na altura, kiwi. Já apareceu o kiwi e até temos aqui uma unidade com exatamente 11 gramas. E acho que uma das outras frutas que também estão, carambola. A carambola, ela tem uma quantidade um pouquinho menor de carboidratos, mas também de 9 para 11 é uma diferença bem baixinha, a gente consegue acrescentar. Se fosse uma diferença maior, eu poderia colocar uma unidade e meia, por exemplo. E assim, já tenho essa lista de equivalente, que então tem mais ou menos 10 gramas, porque alguns alimentos têm 11 e outros têm 9, mais ou menos 10 gramas de hidrato aqui nessa lista, que eu consigo utilizar. Então, vamos voltar aqui em um plano, ok? Vou só vir aqui, posso procurar. Se eu vier aqui e colocar listas do sistema, vai aparecer todas aquelas que o sistema já nos oferece pronta. Se eu vier em minhas listas, que está aqui, minhas listas de substituição, tem a do leite que eu tinha criado, tem aqui uma outra que eu comecei a criar, e temos agora as frutas de agosto. Ou seja, já coloquei todos esses alimentos com a palavrinha ou, separando eles, e assim, em um clique só, já veio 4 alimentos que esse paciente consegue variar o seu plano. Então, é uma forma bastante simples, só a gente definir qual que é o macronutriente que vai ser a nossa referência e ir criando essas listas, ok? Assim a gente consegue utilizar de várias formas. Além de eu utilizar ela aqui no meu plano, eu também posso vir aqui nas minhas listas de substituição, vou voltar a abrir as frutas de agosto, aqui, e posso também imprimir ou enviar para o meu paciente. E assim ele vai ter a lista com esses equivalentes que ele consegue variar. Com Perfeito, relação Gabriela, super útil. Desculpa ter-te interrompido ainda agora, mas super útil porque esta é mesmo uma questão que aparece com muita frequência no suporte. Acredito que cria alguma confusão junto dos profissionais, até porque tinhas-me indicado que não é algo muito comum de se usar no Brasil, mas acho que desse uma explicação muito boa e sem dúvida, de momento não há dúvidas, por isso eu acho que conseguiste explicar Ótimo. muito bem esta parte. Ótimo. Então, assim, é uma forma de a gente colocar ali todos os equivalentes e assim já fica bem variado o plano. Depois, se a gente voltar aqui, por exemplo, em uma consulta, deixa eu voltar na minha cliente que a gente estava. Vou colocar aqui a Carla. A gente estava aqui nas refeições, criamos então o plano, já programamos a alteração para ela no dia 1. Então, se eu tivesse aqui na consulta, a próxima etapa seriam as recomendações, certo? Para já, eu não tenho nenhuma recomendação feita para essa paciente, mas, assim como eu disse, se tem esse símbolo, significa que a gente consegue importar ou o modelo ou de algum outro paciente. Então, aonde que estão os modelos, tanto dos alimentos que devem ser evitados, como das outras recomendações? Assim como o plano alimentar, aqui em modelos, só que ele está um pouquinho mais para baixo, ok? Então, a gente tem que descer. E assim a gente encontra os modelos dos alimentos que devem evitar, já tem aqui para algumas condições, e também a recomendação
de uma alimentação saudável. Mas eu também posso, na hora de importar do meu paciente, vamos voltar lá. Posso vir aqui e importar de alguma outra paciente que eu tenha, ok? Vamos colocar aqui da Cristina. E ele já vem aqui toda a recomendação que eu fiz para ela. Eu falo, olha, eu posso pensar, elas têm mais ou menos o mesmo objetivo, as condições de saúde são mais ou menos igual, então os alimentos que elas deverão evitar são os mesmos. Já lembrei que aquela paciente tem a mesma condição, importei e já poupei aqui grande parte do meu tempo. Ou então, vamos supor que acabei de inserir, vou editar aqui para vocês verem, posso ir excluindo alguns alimentos. Coloquei aqui e falo, olha, gostei desse modelo, tá bom? E eu quero utilizar ele no futuro. Posso salvar como modelo? Perfeito. Só você vir aqui nesse disquetezinho, salvar, e a gente pode, então, alterar o nome. Modelos a evitar, webinar. Salvar como modelo. E agora já vai ter essa opção aqui nos meus modelos. Vou voltar para vocês verem. Nos meus modelos, já está aqui os modelos a evitar o webinar, ok? A mesma coisa, a gente consegue criar os nossos próprios aqui, mesma coisa para recomendação, conseguimos criar, e recomendação, ela é aqui fácil, é um nome que a gente vai colocar e uma caixa de texto livre. Assim, a gente consegue colocar a informação da forma como a gente quiser, escreveu ali o textinho, e já fica disponível para paciente e para a gente utilizar depois com outros pacientes. Então, é uma forma bastante simples de poupar tempo, a gente já faz aquelas recomendações padrão, é claro que para um paciente ou outro a gente vai fazer algum mais específico, ou então retirar algumas frases ou acrescentar outras, mas o tempo que a gente já aproveitou é o tempo que a gente consegue dedicar mais aos nossos pacientes, conversar com ele, ver como que tem corrido e assim o plano fica mais adequado a ele. A gente consegue ouvir mais e consegue criar um melhor plano, porque o software vai aqui nos ajudar. Pensando aqui das recomendações, sente que falta alguma coisa, Margarida? Ou que te perguntam? Não, Gabriela, eu acho que abordaste mesmo aqui o principal, em termos também do tema desta demonstração, acho que abordaste mesmo aqui o mais importante. Não há nenhuma pergunta aqui neste sentido, o que eu espero que seja bom sinal. Acho que as pessoas têm-se mantido fiéis e têm nos acompanhado. Eu acho que sim, falaste aqui do mais importante mesmo, também principalmente de como podemos criar nós mesmos as recomendações sem ter que usar apenas as que o software nos dá. Exato. Então, acho que a gente tem todas as ferramentas na mão que a gente consegue aproveitar, criar o plano rapidamente, não precisa levar meia hora, uma hora criando um plano, já importa, facilita muito, só faz as pequenas adequações e já fica com todo esse processo, já fica feito. Mas também, mesmo. Já sei que se eles não encontrarem alguma coisa, é só falar com o suporte. É isso mesmo, Gabriela. Era o que eu ia agora acrescentar. Tal como indicámos no início da demo, foi um bocadinho diferente. Quisemos abordar apenas um tema também para manter a atenção dos profissionais que nos estão a acompanhar. Acredito que falamos aqui do essencial na criação do plano e também a forma de o criar muito rápido. Tu, como nutricionista, também deste o teu feedback e o que é que para ti é um benefício. E sem dúvida eu acho que conseguiste esclarecer muito bem qualquer dúvida que possa ter surgido, e tal como estava a dizer, se entretanto surgirem mais dúvidas, o suporte é mesmo para isso que aqui estamos, é mesmo para ajudar. Também não preocupar quem não conseguiu assistir desde o início, esta demo está a ser gravada, por isso dentro de uns dias vamos enviar a gravação para o e-mail com que se registaram e assim também já conseguem ver tudo direitinho. E eu, entretanto, também temos aqui uma pessoa que nos fez aqui um comentário positivo, adorou o treinamento. Muito obrigada, a Gabriela esteve muito bem. Muito obrigada. A Gabriela esteve muito bem, não havia qualquer motivo para nervos. E agradeço também às pessoas que nos assistiram, que estiveram connosco nestes minutos, nesta meia hora.
Depois até nos podem dar algum feedback, se gostam mais assim de demos mais particulares ou até daquelas mais longas que nós fazemos, é sempre bom termos este tipo de retorno, e qualquer outra dúvida também estejam à vontade então no suporte para nos falar. Muito Gabriela, obrigada não sei se tens de todos. É isso mesmo. Muito obrigada então a todos e um resto de um bom dia. Muito obrigada.